Hoje a gente vai dar continuidade ao papo que a gente começou a ter. Na verdade, não foi semana passada, porque semana passada, quarta-feira, foi feriado. Então, na outra quarta-feira, há 15 dias, eu fiz uma live falando sobre suplementos alimentares. Mas o que aconteceu, gente? Eu fiquei uma hora falando, e não deu tempo de falar tudo que eu queria, sobre todos os suplementos que eu queria, tá? Então, se você não viu a primeira live, a live está no meu feed e muito melhor de assistir, ela tá lá no meu canal do YouTube. Aproveita, gente, que ainda não tá inscrito lá no meu canal do YouTube, se inscreva. Tem vídeos que são exclusivos de lá, que não estão aqui no Instagram, tá? E as lives eu sempre coloco lá também. Eu acho muito melhor de assistir lá do que assistir aqui no Insta, tá? Então, se você não viu a primeira parte, veja. Na primeira parte sobre suplementos alimentares, eu falei sobre tudo sobre whey protein, falei sobre creatina, hoje eu até anotei para não esquecer, falei sobre ômega 3, falei sobre colágeno e falei sobre pré-treino, tá? Então falei sobre esses suplementos, whey, creatina, ômega 3, colágeno e pré-treino, tá? E aí hoje, a minha intenção naquela primeira live, era falar de outros suplementos. E aí eu trouxe hoje outros suplementos que eu queria ter falado naquele dia, mas que não deu tempo, porque com 1 hora o Instagram ele derruba a live, tá? Então, inclusive você que tá aí, que tem alguma dúvida a respeito dessa questão de suplementação, coloque aí sua pergunta que eu vou respondendo durante a live, tá? E aí, sobre quais suplementos eu vou falar hoje? Primeiro suplemento que eu vou falar é sobre a glutamina, tá? Gente, hoje no mercado de suplementação existe uma infinidade de suplementos, tá? Se eu fosse falar sobre todos que existem no mercado, a gente ia ter que fazer umas 5 horas de live, né? Então, o que eu fiz? Eu separei os que são mais conhecidos, os que são mais usuais, os que as pessoas têm mais dúvidas, se precisam usar, se não precisam, do que se trata, para que serve, enfim. Mas se você tiver alguma dúvida a respeito de algum outro suplemento, pode colocar aí, tá? Gente, vamos encaminhar essa live aí. Tem muito pouca gente aqui. A outra live a gente bateu quase 40 pessoas. Vamos pegar aqui esse aviãozinho, ó, encaminhar essa live para pelo menos 5 pessoas. Deixa eu mandar aqui, ó, para quem eu acho que esse assunto pode interessar. Deixa eu mandar. Lá. Tem esse aviãozinho, gente. Pega o aviãozinho. Me ajuda, ó, aqui esse aviãozinho aqui, ó. E manda lá para pelo menos 5 pessoas, tá? A entrega do Instagram hoje está péssima. Instagram, gente, é algoritmo. Tem dia que ele tá seu amigo, tem dia que ele tá de mal com você. Então me ajuda aí, tá? Pra fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente, tá bom, gente? Então vamos lá. Vou falar sobre a glutamina. Glutamina é um aminoácido, é um tipo de proteína, tá? É um suplemento hoje muito utilizado. E um suplemento que muitas pessoas me perguntam para que serve a glutamina. Então, a glutamina é um aminoácido. O que é um aminoácido? É uma parte de uma proteína, né? As proteínas, elas são formadas por uma cadeia de aminoácidos. Então, a glutamina seria um desses aminoácidos. A glutamina ajuda na recuperação muscular, mas os estudos, eles mostram que a glutamina, ela serve como alimento, entre aspas, para os eritrócitos do intestino, para algumas células intestinais. Então, para que a gente pode utilizar a glutamina? Para um paciente que está com a imunidade baixa. Por quê? Porque a imunomodulação, né, as respostas imunológicas, elas são intestinais, então o intestino é um dos principais órgãos relacionados à nossa imunidade. Então, melhorando a sua saúde intestinal, né? Fortalecendo essas células do intestino, você consegue melhorar a sua imunidade, tá? Para um paciente, por exemplo, que tem muito sintoma respiratório, então rinite, sinusite, asma, bronquite, qualquer quadro respiratório. Isso também tem a ver
com a saúde intestinal. Então, eu, na minha conduta clínica, gosto de utilizar a glutamina ou para praticantes de atividade muito intensa, que não é o nosso caso, não é o que treina na academia uma horinha, tá? Mesmo que treine pesado, tô falando de atleta mesmo, alguém que tem um nível de atividade muito alto, uma depressão, de proteína muito grande, eu gosto de usar. E principalmente para esses pacientes que têm um intestino mal funcionante, alguma doença inflamatória intestinal, algum quadro, né? Algum desses ITs aí, essas infecções, esses quadros inflamatórios respiratórios. Então, esses pacientes, eles podem ser muito beneficiados do uso da glutamina, tá? Alguma dúvida, gente, a respeito desse assunto? Vou falando sobre os suplementos, caso tenham dúvidas, coloquem aqui, tá? E os probióticos? Eu sou completamente apaixonada. O que são os probióticos? Vocês sabem, gente, o que são os probióticos? Coloque aí nos comentários pra mim. O que são probióticos? Hoje, os probióticos, eles são também um recurso excelente pra gente usar com os pacientes. O que são, né? Primeiramente, os probióticos. A gente tem os probióticos e a gente tem os prebióticos. E a gente tem os simbióticos. Olha só, gente, como é complexo, mas vocês vão entender. Nosso intestino é uma colônia de bactérias. Para vocês terem ideia, gente, a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo. Olha só, impressionante, né? Então, a gente tem um número altíssimo de bactérias no intestino. E tem um motivo, essas bactérias, elas têm as suas funções, né, no nosso corpo. E existe um equilíbrio entre as bactérias intestinais, chamado uma microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? Que antigamente era chamada de flora intestinal. A microbiota intestinal é a colônia de bactérias que a gente tem no nosso intestino, tá? Basicamente é isso. Então é a população de bactérias que tem no intestino, desses bilhões de bactérias. A gente tem as bactérias benéficas e a gente tem as bactérias patogênicas. As patogênicas, as bactérias ruins, são as que fazem com que você desenvolva doenças, tá? Por isso também que o nosso intestino ele tem relação direta com o desenvolvimento de quase todas as doenças e com todas as respostas imunológicas. Então a gente tem as bactérias patogênicas que são as responsáveis por desenvolver doença. E a gente tem as benéficas. Elas precisam estar em equilíbrio. Então é como se a gente tivesse dois exércitos lá no intestino, um bom e um ruim. Elas precisam estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio dessas bactérias, existe um quadro de disbiose intestinal. Vocês já devem ter ouvido. Tô falando de forma muito simples, tá, gente? É muito mais complexo do que isso, mas tô falando de um jeito que vocês vão entender. Quando eu tenho mais bactérias, as bactérias patogênicas, elas se desenvolvem, se proliferam, se multiplicam mais do que as benéficas, eu desenvolvo um quadro de disbiose. Se há um desequilíbrio das bactérias, essas bactérias patogênicas estão em grande número, elas podem fazer com que você desenvolva doenças, tá? O que são os probióticos, então? Por que eu tô explicando isso tudo? Os probióticos são as bactérias, são micro-organismos vivos, tá? Mas eles são essas bactérias boas. Então, o paciente que ele tem qualquer quadro de disbiose, de desequilíbrio entre as bactérias patogênicas e benéficas, a gente precisa usar o probiótico. Qual probiótico? Existem centenas de cepas de bactérias, é como a gente chama probiótico, tá? Qual probiótico eu tenho que tomar? Eu vou usar? Depende do seu quadro, depende da sua sintomatologia. E só um profissional vai saber fazer essa prescrição. Então, esse probiótico ele pode ser de farmácia, ou pode ser que seja necessário fazer o probiótico manipulado, porque aí você coloca ali, você faz a combinação das cepas de bactérias que você precisa em cima do quadro de saúde, né, ou do quadro de doença, e na sintomatologia desse paciente. Então, gente, como vocês podem ver, não é uma coisa simples e só um profissional vai saber fazer essa prescrição, tá? Um profissional que entenda de saúde intestinal. Então, por exemplo, o paciente que ele tem um quadro de rinite, a gente trabalha com um determinado probiótico, uma determinada cepa de bactérias. Um paciente, por exemplo, que tem um quadro de rosácea, que também tem origem intestinal, eu já tenho que trabalhar com outra cepa de bactérias.
Um paciente que ele tem um quadro inflamatório intestinal, uma síndrome do intestino irritável, ou uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma doença celíaca, uma tireoidite Hashimoto que tem fundo intestinal, tem origem intestinal, eu já tenho que trabalhar com outro tipo de probiótico. Um paciente que tem acne grave, muito grave, outro tipo de probiótico, que faz quadro de tendinite de repetição, que tem sinusite. Então, gente, depende, tá? Assim como quase tudo na suplementação, não existe uma regra, né? A suplementação, ela tem que ser feita de forma individualizada, tá? E aí, quem precisa tomar probiótico? Quem tem qualquer um desses quadros. Então, basicamente, quem tem um intestino muito constipado, ou um intestino muito diarreico, quem tem qualquer quadro, qualquer coisa que termina com it, gente, ó, rinite, sinusite, tendinite, dermatite, isso tudo a gente tem que tratar em intestino. Rosácea a gente tem que tratar em intestino, acne, enxaqueca, tá? Quem tem muita distensão abdominal, quem tem muita carência nutricional, então tem uma absorção nutricional, mesmo comendo bem tem uma carência nutricional. Depende da sintomatologia desse paciente, depende dos exames bioquímicos, eu preciso ver como é que estão esses micronutrientes, aí eu vou escolher qual probiótico ele vai usar, tá? Dependendo do quadro de saúde dele. Então, é pra eu ir à farmácia amanhã, Ana falou que probiótico é fantástico pra saúde, e tá, gente? Eu preciso comprar probiótico, amanhã eu vou na farmácia e vou lá, tem probiótico? Me dá esse aí. Não. Porque pode ser que não seja o probiótico indicado para o seu quadro, tá? Assim como tudo na suplementação, a gente precisa individualizar essa conduta, tá? Aí eu falei que a gente tem os probióticos. Então, o probiótico é o bichinho, é a bactéria, tá? É o micro-organismo. O que é o prebiótico? O prebiótico é o alimento para o probiótico. Então, o prebiótico é o alimento que faz com que o probiótico se desenvolva, né? Eu não falei lá quando a gente tem um quadro de biose, tem um desequilíbrio. O prebiótico, ele serve de alimento para o probiótico e aí o probiótico fica fortão e aí reequilibra essa microbiota, tá? Essa quantidade de bactéria benéfica em relação à patogênica. E o que é o suplemento simbiótico? Então, existe o probiótico, o prebiótico, o simbiótico. O simbiótico é o suplemento que tem o probiótico e o prebiótico juntos, tá? Então, ele já vem na mesma formulação. O micro-organismo, a bactéria e o alimento para essa bactéria se desenvolver, se proliferar, tá? O que eu preciso tomar? Qual probiótico? Já expliquei, gente. Depende, só avaliando esse quadro para poder ajustar esse probiótico. Preciso tomar prebiótico? Depende de como tá essa saúde intestinal. Então, eu, na minha conduta, gosto de trabalhar primeiro o probiótico, reequilibrar essa flora, restabelecer essa flora e, se for necessário, depois entrar com prebiótico, tá? Então, simbiótico eu não costumo usar. Tem muitos profissionais que gostam já de passar junto o probiótico com o prebiótico. Eu não gosto. Eu gosto de fazer primeiro, dependendo do quadro, o probiótico, depois o prebiótico, tá? Porque aí primeiro eu restauro a microbiota e depois eu dou alimento para essa bactéria crescer, tá? E tentar reequilibrar, e reequilibrar essa microbiota. Entenderam? Gente, é complexo, né? Mas eu amo esse assunto, gente. Vocês sabem, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu sou apaixonada por esse assunto de saúde intestinal, tá? Amo de paixão, estudo muito sobre isso. Isso tem uma importância absurda no todo o nosso quadro de saúde físico, emocional, tá? E aí, a nossa imunidade, eu amo esse assunto, tá? Se tiverem dúvidas, se não conseguiram entender, fala que eu falo mais devagar, explico de novo, não tem problema, tá? Então, falamos sobre a glutamina, falamos sobre os probióticos, prebióticos e simbióticos. E aí, eu queria falar com vocês sobre é um fitoterápico, na verdade, né? Mas que hoje é um dos mais estudados, né? É muito estudado e que tem um potencial, um efeito fantástico, que é a cúrcuma. Cúrcuma mesmo, tá? A cúrcuma já é usada lá fora, ó, a gente já vê lá fora há um tempão. E aí, de pouco tempo pra cá, começaram a usar a cúrcuma aqui no Brasil, tá? A cúrcuma como suplemento, tá, gente? Não é a cúrcuma
cúrcuma tempero. Você também pode usar a cúrcuma tempero, mas eu vou explicar o porquê que por muitas vezes a gente precisa tomar o comprimido. A cúrcuma, o açafrão da terra, de todas as substâncias que tem, fitoterápicas, ela é a que tem o maior potencial anti-inflamatório. Ela é tão potente, ela tem um potencial anti-inflamatório tão fantástico que a Axê, aquela grande marca farmacêutica, ela fez um medicamento chamado Motori, é o nome do medicamento, você pode pesquisar depois, que a base desse medicamento é cúrcuma. Quando você pega assim, ó, remédio à bula para ler, o que ele é? Cúrcuma, o açafrão da terra, tá? O açafrão da terra, ele é um anti-inflamatório nível AA de evidência, tá? Muito estudado. E aí, com que paciente a gente pode usar a cúrcuma? Com qualquer paciente que tem um quadro inflamatório. Então, por exemplo, paciente que tem artrite reumatoide. Nossa, ele tem um prognóstico excelente com o uso da cúrcuma, tá? Então, artrose, artrite reumatoide, tendinite, o próprio paciente que tem um quadro de desbiose, um quadro inflamatório intestinal, uma síndrome do intestino irritável, tá? O paciente que ele faz qualquer tipo de infecção de repetição, é super interessante a gente usar a cúrcuma. Ana, então eu posso botar o açafrão da terra na minha comida? Então agora eu vou tacar cúrcuma. Vou botar cúrcuma no ovo, vou botar cúrcuma no arroz, vou botar cúrcuma. Pode, gente, deve. Não tem problema nenhum. Mas a quantidade de cúrcuma que a gente precisa usar, porque o princípio ativo da cúrcuma, ele chama curcuminoide, tá? E pra gente conseguir atingir esse potencial anti-inflamatório da cúrcuma, vocês teriam que comer cúrcuma com comida, né? Nem comida com cúrcuma. E a cúrcuma é um tempero muito forte, né? Ele é muito pronunciado. Então, no tempero, a gente não consegue, você pode adicionar, deve, mas todo o potencial desse fitoterápico incrível a gente não consegue atingir somente com o tempero na comida. E aí o que a gente faz? A gente faz a cápsula, manipula ou compra. Hoje as marcas, né? Elas já fazem a cápsula de cúrcuma, tá? E aí outra coisa super interessante, eu sempre que manipulo, eu na maioria das vezes coloco a pimenta preta junto. Gente, isso não é... Vocês não têm ideia do poder anti-inflamatório que a cúrcuma tem. A pimenta preta, pimenta do reino, pimenta preta, ela potencializa o efeito anti-inflamatório da cúrcuma. Então, já existe, por exemplo, principalmente suplemento importado. Há muito tempo, gente, eles fazem. Curcumine com piperine, o nome em inglês, né? Do suplemento. Mas agora aqui a gente também tem. A gente tem como fazer manipulado a cúrcuma longa, né? Em tal proporção, em tal quantidade. E aí a gente coloca ali junto uma quantidade bem menor, mas da pimenta preta, da pimenta do reino, porque ela ativa, potencializa muito esse potencial anti-inflamatório da cúrcuma. Quem não pode usar cúrcuma, tá? Principalmente na comida. Paciente que tem gastrite, refluxo, hérnia de hiato. Por quê? Porque esses pacientes têm que evitar coisa que é muito forte, né? Temperos muito fortes, muito ácidos, muito quentes, enfim. Então não pode. E aí, por exemplo, o paciente tem gastrite, ele pode usar a cúrcuma em cápsula? Pode, mas de preferência a cúrcuma gastroresistente. O que significa isso? Que a gente faz a manipulação num tipo de cápsula, num tipo de veículo, que você não digere no estômago, que você digere no intestino. Se eu tô falando pra você que o paciente tem gastrite, ele não pode botar cúrcuma na comida, imagina eu pegar uma quantidade absurda de cúrcuma com pimenta e botar numa cápsula. Isso abrir lá no estômago dele pra ele digerir. Não pode, ele pode piorar esse quadro dele de gastrite, tá? Úlcera, enfim. Então a gente precisa fazer gastroresistente, porque aí ela passa intacta por todo o sistema gástrico, né? E aí ela vai direto lá pro intestino onde ela é absorvida. Mas é um fitoterápico, gente, incrível, natural, não tem contraindicação, né? A não ser esse paciente que tem algum quadro gástrico, né? Aí a gente tem que fazer a cápsula gastroresistente. Principalmente para esses quadros, principalmente, gente, hoje que os estudos têm em relação a pacientes com artrite,
tá? Qualquer processo inflamatório articular. Excelente, tanto como eu falei, que a Axê, uma indústria farmacêutica imensa, uma potência farmacêutica, fez uma medicação que vende na farmácia, alopática, que é a base dela, cúrcuma. Nada mais é aquilo do que açafrão da terra, tá? Eu sou apaixonada por esse fitoterápico. Própolis, outro fitoterápico, outro suplemento que eu gosto de usar muito para imunidade, quadro intestinal, desbiose intestinal. Por quê? Porque além de melhorar muito a imunidade, o própolis, ele também tem muito potencial anti-inflamatório. Então, ele é um anti-inflamatório fantástico. Então, eu gosto muito de usar própolis ou em álcool, que eu gosto, ou verde, própolis verde, tá? É um suplemento também fantástico da gente usar, é natural, não tem contraindicação, assim como a cúrcuma. Quem tem que ter cuidado com o própolis, tá? Principalmente o própolis em jejum. Mesma coisa, pacientes que têm azia, refluxo, hérnia de hiato, gastrite, tem que ter cuidado. Quer dizer que não pode usar em jejum, eu não acho uma boa opção. O que a gente pode fazer? Assim como a cúrcuma, se tiver indicação, o que o profissional ele pode fazer? Ele manipula gastro-resistente, faz a cápsula, que é liberada somente lá no intestino, e aí não vai agredir o seu estômago, tá? Para esses pacientes que têm algum quadro aí gástrico, tá bom? E aí eu separei 2 micronutrientes aqui, poderia ter falado do ferro também, mas vou falar desses 2 que hoje são os que eu pego mais carência em exame bioquímico, em exame de sangue, que são vitamina D e vitamina B12, tá? Vitamina D, primeiramente. A gente consome vitamina D na alimentação, tá? Principalmente em produtos de origem animal. Então, os derivados de leite têm vitamina D. Ovo tem vitamina D, tá? Então, a gente consome esse micronutriente. Só que, o que acontece? A forma como a gente consome a vitamina D no alimento é a forma inativa da vitamina D. Como assim, Ana? É como se fosse a vitamina adormecida. Ela não tem efeito no seu organismo. Como é que a gente ativa a vitamina D? Que a maioria já deve saber, o sol, com exposição solar. Mas não é, gente, depois do almoço, sentar para chupar uma laranja no jardim, assim, ó, de pullover, calça jeans, tô tomando sol 15 minutinhos todos os dias para liberar a vitamina D. Não, gente, tem que ser exposição solar sem roupa, tipo de biquíni mesmo, de preferência até pelado, mas que difícil, né? Então, assim, exposição solar com os braços de fora, barriga de fora, perna de fora. E hoje, com a vida que a gente tem, rotina que a gente tem, ainda mais aqui, quem é daqui de Nova Friburgo, da onde eu tô falando, a gente, primeiro que não tem sol, segundo, quando tem sol a gente não tem tempo, não é verdade? Então o que acontece? A gente consome a vitamina D, mas ela fica na sua forma inativa, porque ela só é ativada em exposição solar. E aí o que a gente precisa fazer? 99% dos friburguenses que eu pego exame de sangue precisam suplementar a vitamina D. Quanto é para tomar de vitamina D? É 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, 50.000, 100.000? Depende. Não é para ir na farmácia amanhã e comprar vitamina D. Eu vou explicar por quê. Para cada indivíduo, eu preciso suplementar X de vitamina D durante um período para poder subir essa vitamina D e aí depois fazer dose de manutenção. Então, depende de como tá no seu exame de sangue. Então, você me fala, minha vitamina D tá baixa, eu preciso tomar? Aí eu falo, baixa quanto? Se eu não souber baixa quanto, eu não tenho como ajustar essa suplementação, tá? Então, não suplementem vitamina D por conta própria. Por quê? Existe, gente, 3 coisas em relação a micronutriente. O ideal, a meta, né, de se manter ali a recomendação diária ingerida e a recomendação que tem de você ter aquele micronutriente a nível bioquímico, né, a nível sérico, no exame de sangue, bioquímico a gente vê quanto que tem lá no sangue, e aí a gente tem que atingir uma quantidade ideal. Abaixo disso a gente entra em deficiência. Acima disso a gente entra em toxicidade. Então, não é para tomar vitamina D como se não houvesse amanhã. Vou dar para todo mundo aqui em casa agora, porque vitamina D é super importante para a imunidade, antioxidante. Precisa avaliar
quanto está a sua vitamina D para saber de quanto você precisa tomar, ok? Vitamina D em excesso sequestra o cálcio todinho do corpo. Então, eu pego às vezes exame de vitamina D, gente, de 100, 110, 120. Isso já é considerado nível de toxicidade. O que pode acontecer com esse paciente? Sequestrar todo o cálcio que ele consome, e aí como é que vai ficar essa saúde óssea desse paciente? E outra coisa, sequestrando o cálcio do corpo, o que ele pode começar a formar? Cálculo renal, tá? O que é o cálculo renal? A maioria dos cálculos renais, quando você vai fazer ali a análise patológica, né? O que é o cálculo renal? Ele é formado de oxalato de cálcio, tá? Então, tomar vitamina D em excesso, ficar com nível de vitamina D acima do ideal, também não é legal. Você pode sequestrar o cálcio do seu organismo, isso atrapalha a absorção óssea, você pode começar a ter problema ósseo por causa disso, e você pode começar a ter problema renal. Você pode ter cálculo renal porque sua vitamina D está muito alta. Então, não suplementem vitamina D por conta própria, ok? Precisa procurar um médico, tá? Um médico, nutricionista, enfim. Nós, nutricionistas, podemos suplementar a vitamina D, mas a gente precisa ver como é que tá esse exame de sangue, como é que tá esse nível sérico, quanto que tá essa vitamina D no exame de sangue, tudo bem? E vitamina B12, uma vitamina do complexo B, metilcobalamina. De todas as vitaminas do complexo B, é a que eu pego mais carência em exame de sangue. Vitamina D baixa dá muita sintomatologia, vitamina B12 baixa. Onde encontramos vitamina B12? Principalmente carne vermelha, nas outras carnes também, nos derivados de leite, mas o maior aporte de vitamina B12 é carne vermelha. Por isso que quase todo paciente, 99% dos pacientes que são vegetarianos, veganos, precisam suplementar a vitamina B12, ok? Sintomatologia de vitamina B12 é um micronutriente que dá muito sintoma. O paciente ele fica muito esquecido, ele fica com dificuldade de concentração, ele pode ter queda de cabelo, ele fica com falta de força muscular, fica sentindo muita fadiga muscular, ele pode ter problemas de nervos, né? De ficar nervoso não, tá, gente? Mas problemas em relação à saúde nervosa dele, porque a vitamina do complexo B está diretamente relacionada à nossa saúde nervosa. Saúde nervosa, gente, é a saúde dos nossos nervos mesmo, tá? Quanto é para suplementar a vitamina B12? Ana, eu tô com queda de cabelo, tô com falta de força muscular, vou tomar B12. Não, o que eu falei das vitaminas? A gente tem o ideal, deficiência, toxicidade. Como é que a gente suplementa a vitamina B12? Fazendo o exame de sangue, dosando quanto que tá a vitamina B12. Vi quanto que tá, vi como é que tá a sintomatologia, correlacionei, vou suplementar. Quanto de vitamina B12? É 500 microgramas, 1.000, 2.000, 1.500? Não sei, depende do paciente, depende do nível de atividade física, depende dos sintomas, depende do exame de sangue. Mas eu realmente pego muita carência de B12 hoje nos exames, tá? B12, ferro e vitamina D são os que eu mais pego, tá? E aí, gente, dúvidas? Então, ó, se for dúvida sobre whey, creatina, ômega, colágeno e pré-treino, na outra live que eu fiz, tá lá no YouTube, tá? Hoje eu queria falar sobre outros suplementos, então eu trouxe várias coisas diferentes aí pra vocês. A gente já falou da glutamina, dos probióticos, prebióticos e simbióticos, sobre a cúrcuma e a pimenta preta, que é fantástico, própolis, vitamina D e vitamina B12. Além desses suplementos, vocês têm dúvida em relação a algum outro? Só peço isso, que se for dúvida desses primeiros que eu falei, corre lá no primeiro vídeo, que eu tô explicando tudo. Eu fiquei 1 hora falando sobre esses suplementos, tá? E aí, povo, dúvidas sobre mais algum, além desses que eu falei aqui? A ideia, gente, minha era trazer os mais conhecidos, os mais perguntados, tá? Bruno perguntou lá, o shot da imunidade. Acho super legal. Acho legal, falei do própolis. O própolis, ele tem um potencial anti-inflamatório fantástico, tá? E aí a gente pode fazer, ó, Bruno, gosta de shot, se não tiver problema gástrico,
tá? Não pode ter gastrite, hérnia de hiato, esofagite, doença do refluxo, senão não pode. Úlcera não pode tomar, tá, gente? Porque isso é muito forte. Pimenta, limão, cúrcuma e própolis. Excelente, Bruno. Pode usar também gengibre em pó, tá? Bota um pouquinho, uma pitadinha de gengibre em pó. Gengibre em pó também, gengibre, né? Ele também é um anti-inflamatório fantástico. Eu gosto, Bruno, gosto muito, tá? Pro paciente, às vezes, que ele tá com um sistema imunológico muito suprimido, ai, tá ficando doente toda hora, aí tem herpes, tá com muita rinite, muita sinusite, por vezes eu gosto de manipular, porque aí eu coloco uma quantidade muito maior. O própolis tem como fazer manipulado, própolis extrato seco, a cúrcuma, né? Eu falei aqui da cúrcuma antes, quem entrou agora depois assiste. A cúrcuma tem como fazer manipulada também, com pimenta preta. Então, dependendo de como tiver esse quadro imunológico, se estiver muito ruim, eu gosto de fazer manipulado, que eu coloco uma quantidade maior. O shot eu acho legal assim, de criar o hábito de usar daqui pra frente, tá? Pro resto da vida. Quem tem pressão alta, esse shot pode ser tomado? Pode, Soninha. Outro suplemento, lembrei agora, que eu gosto muito de usar. Estou usando muito, principalmente pacientes com quadro respiratório, tá? Sintomatologia muito respiratória. Acetilcisteína. Sabe o Flumicil, gente? Que todo mundo toma quando tá com sinusite, que é pra fluidificar a secreção, né? O nome comercial dele é Flumicil, aqui né? N-acetilcisteína. A acetilcisteína, a N-acetilcisteína é um aminoácido. Nada mais é do que um aminoácido. Assim como creatina é aminoácido, glutamina é aminoácido, a acetilcisteína também é um aminoácido. E ela também tem um poder antioxidante e de melhorar a imunidade. E aí, o que eu gosto de fazer? Dependendo de como é que tá esse quadro, Bruno, imunológico, a gente pode colocar também a acetilcisteína. Não precisa usar a acetilcisteína por uma semana. Pode usar por um período maior de tempo, 60 dias, tá? Eu gosto de trabalhar, principalmente aqui em Friburgo, o povo que sofre com rinite, eu gosto de usar acetilcisteína com própolis com a glutamina. E com probiótico para rinite, com uma cepa de bactérias de probiótico para rinite. É fantástico. Eu tenho pacientes que passam o inverno batido, tá? Fluimicil, isso mesmo, tá? O acetilcisteína também dá para manipular. Dá para manipular, inclusive, em cápsula. Pacientes que não gostam de tomar coisa, por exemplo, Flumicil tem de laranja, aqueles negócios bem artificial. Tem como a gente fazer ele manipulado, tá? Em alguma observação quanto a tomar tribulus terrestres como pré-treino? Não tem observação nenhuma não, mas você não precisa tomar necessariamente como pré-treino não. Você pode tomar a qualquer hora do dia. Também pode ser de pré-treino, mas ele não tem nenhum efeito específico ali no pré-treino não. Você pode tomar ele em outro momento do dia, tá? E aí, gente, mais dúvidas a respeito dessa questão de suplementação? Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa aqui que eu gosto de usar. B12, Ju perguntou aqui. Vitamina B12 manipulada. Utiliza por quanto tempo? Depende. Faz, manipula, toma, repete o exame. Chegou a nível ótimo, a gente tira. E aí a gente tira e observa. Baixou e continua, coloca ali a ingestão de carne vermelha para esse paciente, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para ver se a gente consegue manter essa B12. Que é diferente da vitamina D. Vitamina D, quem tem carência tem que suplementar e depois tem que fazer dose de manutenção. Senão ela vai subir e vai descer, vai ficar nessa. É igual uma montanha russa, tá? Ela vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. B12, por vezes a gente suplementa, observa, chegou a nível ótimo, a gente tira e tenta manter ela pela alimentação, mas aí tem que ir acompanhando nos exames para ver se precisa continuar suplementando. E tem que investigar também, gente, qualquer carência nutricional. B12 tá no pé, eu como carne vermelha e minha B12 está no pé. O que eu tenho que investigar? Como está o seu intestino. Por quê? Aonde a gente tem absorção nutricional? Onde é toda a absorção de nutrientes? A nível intestinal. Então, se eu tiver com quadro, como eu falei lá atrás, de desbiose, se meu intestino não estiver legal, eu posso comer nutricionalmente muito bem. Eu não tenho absorção nutricional, tá? Eu tenho baixa absorção nutricional. Então, preciso investigar como é que tá também esse intestino quando qualquer carência nutricional aparecer em exame de sangue, tá? B12, 433, precisa suplementar? Qual o valor ideal, Alice? Então, aí aqui eu não posso fazer prescrição, gente. É até difícil eu responder essa pergunta, mas assim, eu não vou te dar uma dica. Eu não considero, eu não levo em conta
valor de referência de exame, tá? Então, por exemplo, uma vitamina B12 de 433 está dentro do valor de referência, pelos valores de referência de laboratório. Se for principalmente se for praticante de exercício físico, eu acho baixa, tá? Acho baixa não, está baixa. Pode melhorar. Então, vou melhorar aqui minha resposta. Pode melhorar. Se está além de, com esse 433, praticante de atividade física, e percebe fraqueza muscular, queda de cabelo, dificuldade de concentração, dificuldade de memória recente. Memória recente é assim, gente, carência de B12 é assim. Fui ali vê se vocês já se identificam com isso. Vou lá na cozinha pegar não sei o que. Aí, vamos dizer, vou lá na cozinha tomar minha B12. Aí chega na cozinha e fica assim, ó. O que eu vim fazer aqui mesmo? Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de sair do meu escritório. Vim aqui na cozinha fazer o quê? O que eu vim fazer? Aí tem que fazer o caminho de volta pra ver se consegue lembrar. Aí eu brinco sempre, falo, ó, carência de B12 aí. Foi tomar B12 e esqueceu. E aí eu tenho que correlacionar esse exame bioquímico com sintoma, tá? Não está muito baixa, mas pode melhorar, tá, Alice? Principalmente se você faz atividade física, exercício físico. Sim, acontece isso aí, tá vendo, Alice? Dificuldade de concentração também, tá? Vitamina B12 estiver muito baixa, o paciente ele tem muita dificuldade de se manter concentrado. Por quê? Porque está, como eu falei, complexo B está muito ligado à nossa saúde nervosa, aos nossos neurônios, nossos nervos, tá? Então tem uma carência de complexo B, vitamina B6, B9, as outras vitaminas também precisa ver nos exames, tá? Acaba tendo muito sintoma em relação a essa parte cognitiva, tá? Uma B12 ótima, maior que 1000, significa que seu intestino tem boa absorção, tem essa relação direta. Uma B12 maior que 1000 está muito alta. Aí está alta demais. Se estiver fazendo suplementação, tem que tirar, tá? Então, aí, por exemplo, se eu pegar uma vitamina B12 de 1000 sem tomar suplemento, eu suspendo carne de imediato, eu suspendo a carne vermelha por um período da dieta, pra ver como é que vai ficar essa B12. 1000 é alta demais, tá? Como eu falei, gente, a gente tem que manter sempre os micronutrientes a um nível de segurança. Aí eu não levo em conta valor de referência de laboratório, mas 1000 com valor de referência de laboratório não está alta, tá? E a gente tem que vigiar, baixar um pouquinho para não entrar a nível de toxicidade, tá bom? E aí, gente? Mais 10 minutos, ó. Ou, se vocês não tiverem dúvida, eu vou embora, hein? Eu, por mim, fico aqui tirando dúvidas de vocês. Aproveitem, gente. Esse assunto é tão interessante. As pessoas têm tantas dúvidas a respeito dessa questão de suplementação. Assim, gente, de forma muito clara. Suplementação precisa ser individualizada. Não tem como. Não existe uma regra, uma fórmula de bolo. Uma receita de bolo, desculpa, né? Igual hoje me perguntaram lá. A pergunta é super válida. Estou na menopausa. Quais suplementos eu preciso tomar? Não sei. Quem é você? Como é que tá a sua composição corporal? Que atividade você faz? Como é que estão os seus exames de sangue? Quais sintomas você tem? Eu preciso conhecer mais, ter mais dados para poder ajustar isso. Eu não consigo fazer isso só com essa pergunta. Menopausa, o que eu tomo? Não sei. Depende de vários fatores, tá? Então, suplemento, não comprem, gente. Eu pego, às vezes, pacientes que chegam no consultório com uma lista. Gente, eu tive uma vez que não coube na ficha de avaliação, que tava tomando tudo que vocês podem imaginar. Eu tô tomando um polivitamínico, aí tomava ômega 3, aí tomava coenzima Q10, aí tomava maca peruana, aí tomava HMB, aí tomava não sei o que, aí tomava um pré-treino, aí tomava outro negócio que tinha a mesma coisa que o pré-treino, aí tomava L-carnitina, que não adianta nada, que os estudos já cansaram de comprovar que não adianta nada, jogar dinheiro fora. Não sai comprando esse monte de coisa, gente, sem procurar uma orientação, tá?
Ou pelo menos, hoje a gente tem uma ferramenta fantástica, que se a gente souber usar, gente, a quantidade de conteúdo, ó, falei que 1h40 juntando essa outra live sobre suplemento. Então hoje vocês já têm mais conhecimento a respeito disso. Agora não saiam comprando suplemento como se não houvesse amanhã e tomando um monte de coisa. Porque pode ser que você não precise, muito provavelmente, e pode ser, inclusive, que isso não vai te fazer bem. Porque pode entrar em nível de toxicidade. Suplemento que você toma sem risco, gente. Ômega 3, tá? Todos deveriam tomar, porque a gente não consome ômega 3. É um ácido graxo importantíssimo para nossa saúde. E a gente não consome através da alimentação, tá? A alimentação do brasileiro não é uma alimentação rica em ômega 3, é rico em ômega 6, que é outro ácido graxo que tem um potencial muito mais inflamatório. E vocês sabem que eu sou apaixonada, né? E creatina. Creatina, devia vir na água, gente, né? Na água do filtro, tá? Creatina é um suplemento fantástico. Para quem faz atividade física, para quem também não faz atividade física é interessante, porque a gente hoje vê os estudos a respeito da questão cognitiva, né? A melhora cognitiva com a questão da creatina. Paciente, por exemplo, que está com quadro de osteoporose, ele é beneficiado, enfim, tem vários outros pacientes que não só o praticante de musculação que se beneficia da suplementação com creatina. Creatina não faz mal para os rins, o que faz mal para os rins é beber pouca água. Quem bebe pouca água, tomando creatina ou não tomando creatina, pode ter problema renal, tá? Então, assim, 2 suplementos excelentes para tomar, que valem o investimento, são esses 2, e seguros, tá? Creatina, a nível de eficiência e segurança, é o suplemento mais estudado do mundo. É o suplemento que a gente pega as bases de dados de artigo científico, é a que tem mais estudos, tá? No mais, gente, mas o que eu vou tomar? Procure um profissional. Ao invés de sair comprando um monte de troço, gasta uma fortuna na internet ou em loja de suplemento, pega esse dinheiro, paga um bom nutricionista, um bom endocrinologista, um bom médico do esporte, um bom nutrólogo, um bom profissional e ajusta isso. Porque por vezes você vai precisar de pouca coisa para poder melhorar seu quadro de saúde, tá? Mais dúvidas, meus amores, a respeito dessa questão de suplementação? Existem muitos outros, né, gente? Eu falei aqui dos mais conhecidos, dos mais usuais, enfim. Dúvida, gente? Vocês estão tão quietos hoje. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Eu até coloquei ali dos polivitamínicos. Gente, minha conduta, não gosto de polivitamínico. A não ser para o paciente bariátrico, tá? A não ser para o paciente bariátrico, que é a técnica de bypass, porque ele tem baixa absorção intestinal, tá? Não gosto de polivitamínico. Por quê? Porque aquilo é um monte de vitamina em quase 100% que você precisa consumir. Quem disse que você precisa de todas aquelas vitaminas? Não necessariamente. Minha conduta, gosto de individualizar, gosto de manipular. E aí a gente ajusta isso para cada paciente. Excelente pergunta, Soninha, vou falar. Tá? Por que o paciente bariátrico? O paciente bariátrico, ele tem baixa absorção de qualquer nutriente pela alimentação, tá? Porque ele tem uma questão intestinal, ele é importante. E aí a gente precisa colocar 300% de todas as vitaminas, porque ele absorve 1/3 só do que ele consome, tá? E Yakult, gente, pelo amor de Jesus Cristo, aquilo é açúcar, aquilo não é probiótico. Esquece Yakult, esquece que existe. Existem bons probióticos. Iogurte natural tem probiótico. Aquele iogurte ruim de tudo, excelente. Beto, eu já falei da vitamina D. Depois eu vou deixar a live no feed, depois você assiste, tá? Expliquei tudo aqui sobre a vitamina D. Então, Yakult é um lixo, uma porcaria, que ele é açúcar puro, tá? Kefir é uma boa opção de prebiótico. Iogurte natural, uma boa opção de probiótico. São alimentos que têm esses micro-organismos. Chucrute, então alimentos fermentados, do tipo chucrute. Gente, como é que é o nome da bebida? Me deu um delay agora sinistro. Meu Deus. Me ajuda, gente, aquela bebida fermentada. Esqueci. Kombucha. Kombucha também é um alimento, um excelente simbiótico, então tem probiótico e prebiótico, tá? Mel. Gente, mel é açúcar.
Mel é açúcar. Ah, mas tem ali vitaminas, minerais? Tem. Mas aquilo ali é açúcar. Tem vitaminas e minerais em legume e verdura e não tem açúcar. Não acho uma boa opção, tá? Mel é hiper mega calórico, é um tipo de açúcar, tá? Clorela e espirulina, todo mundo pode tomar? Pode, mas pra que vai tomar espirulina? Aquilo é uma alga, gente. Ah, aumenta um pouco a saciedade. Você também pode ficar saciada com comida. Eu acho uma opção muito melhor do que tomar espirulina. Eu acho um suplemento totalmente dispensável. Minha opinião, tá, gente? Não precisa brigar. Bruno, Probid. O que é Probid? É um probiótico? Fala aí pra mim. Suplementação de vitamina D, falei bastante aqui hoje. Essas bebidas, gente, que fala que é probiótico, sai correndo disso. O iogurte natural é legal. Probid, esse probiótico eu não conheço. Mas falei sobre os probióticos em cápsula. Ah, tá. Então, o que eu expliquei, gente? Falei bastante de probiótico também. Quem não assistiu, assiste lá do início. Probiótico a gente precisa ajustar de acordo com o quadro do paciente. Então, meu intestino, eu tenho muitos gases, eu tenho muita distensão abdominal, tenho constipação, vou tomar probiótico? Qual é a sua sintomatologia, né? Todo o restante de sintomatologia que está relacionada à saúde intestinal. Em cima disso, a gente ajusta a cepa de bactérias, porque existem diversas combinações de cepa de bactérias. Aí eu preciso ajustar isso de forma individual, tá? De acordo com a sintomatologia, o quadro do paciente. Eu até uso o probiótico de marca, quando é aquela cepa que eu preciso. Mas na grandíssima maioria das vezes eu manipulo. Porque aí eu monto as cepas de bactéria, tá? São diversas, gente, que a gente pode fazer. Aí depende do quadro, tá? Como eu falei, para rinite eu vou ter uma cepa de bactérias, para paciente que tem artrite eu vou ter outra, para acne eu vou ter outra, rosácea eu vou ter outra, tendinite eu vou ter outra, para quem é constipado eu vou ter outra, para quem tem alguma doença inflamatória eu vou ter outra, autoimune outra. Então eu preciso entender, conhecer o quadro desse paciente para poder individualizar isso, tá? Mas consumam esses alimentos. Com certeza isso é excelente para a saúde intestinal. Kombucha, kefir, chucrute, como eu falei, iogurte, cebola, alho também tem probiótico, alcachofra. Esses alimentos são fantásticos da gente incluir na nossa alimentação, tá? Mais alguma dúvida, gente? Nossa, deu uma quebrada aqui sinistra na minha unha. Mais alguma dúvida, gente? Timodulina. Eu não conheço, Beto. O que é isso? Esse eu realmente não conheço. Coloca aí pra mim o que é. Não conheço. Vou até dar uma pesquisada, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, olha só. Quem chegou depois? Timomodulina. Eu não conheço, Beto. Eu vou até dar uma pesquisada. Depois eu falo com você lá no direct, tá? Você sabe qual é o princípio ativo disso? Ou o princípio ativo é timomodulina? Porque eu não conheço. Mas vou pesquisar e vou conhecer e te dou um feedback, tá? Assistam a primeira parte. Quem não assistiu, como eu já falei de whey protein, os tipos de whey protein, quem usar, como usar, quando usar, células porcinas eu não conheço, eu vou dar uma pesquisada. Shake, tipo diet shake, misericórdia, Ju, sai correndo. Diet, eu vou falar, gente, se der merda, tô nem aí. Herbalife, misericórdia. Esses dias chegou uma paciente pra mim, que ela tava fazendo dieta da Herbalife. Eu nunca tinha parado pra ler a composição daquilo. Misericórdia de Jesus, tinha glucose de milho, que é o pior açúcar que existe, amido, maltodestrina e açúcar refinado. Tinha 4 tipos de açúcar em uma composição de um troço. Que fala que você vai tomar, tirar um prato de comida, tomar um negócio que tem 4 tipos de açúcar na mesma formulação. Misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Isso aí vocês saem correndo, esquece que existe. Diet shake não sei o que, Herbalife, essas sopas de pacote, sai correndo disso, gente. Vai comer comida que vocês ganham muito mais de saúde, no processo de emagrecimento, na composição corporal, corre disso, tá? Então, vou deixar essa live gravada pra quem chegou depois. E a primeira live, desculpa, gente, tô querendo ficar gripada. E a primeira live está
no YouTube e no IGTV aí também, tá? Body Balance, peptídeo de colágeno, tem bom resultado? Gosto bastante, tá? O Body Balance é um suplemento muito legal que dá pra usar, por exemplo, paciente tá com quadro de sarcopenia, então idoso, é legal da gente usar o Body Balance, tá? Ou um paciente que tem baixo peso, que tem muita dificuldade de atingir a quantidade, né, a ingestão de proteína, muito legal de usar. Esse eu gosto, tá? Mais alguma dúvida, gente? De mais algum suplemento que eu não falei? Vamos fazer o seguinte, ó. Se ficar alguma dúvida aqui, lembrei de alguma coisa depois, eu não quis perguntar lá na hora, depois me manda um direct, não tem problema não, tá? Já tomou o quê? Diet Shake, misericórdia, Paulinha, ainda bem que eu te salvei dessa vida, né? Beto, eu vou fazer até um print aqui desse negócio que você me perguntou, que eu vou dar uma pesquisada nisso e te dou um feedback, tá? Realmente não conheço. Não, gente, esse negócio não, Herbalife, tomara que não esteja ninguém aqui do Herbalife, mas se tiver também, gente, desculpa, eu li a composição disso. E a menina que eu atendi, gente, ai, Jesus Cristo, minha língua grande, né? Ela me falou, tô tomando Herbalife só porque pra acabar. Tô tomando Herbalife de manhã e no jantar. Aí eu falei, tá trocando o jantar por Herbalife. Tô tomando Herbalife, mas não consigo emagrecer. E aí chegou no consultório, gente, com além do peso, né, a composição corporal ruim, bem acima do peso, com quadro de resistência à insulina, fico quase ficando diabética, tomando Herbalife. Aí eu falei, me mostra aí. Aí tinha barrinha de proteína da Herbalife, barrinha de não sei o que, shake. Gente, quando ela me mostrou a composição, eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, você vai ficar diabética amanhã, joga isso tudo fora. Aí expliquei, mostrei a ela, falei, tá vendo esse nomezinho aqui na composição? Só é açúcar. Tá vendo esse outro? É açúcar também. Tá vendo esse outro? É açúcar também. Tinham 4 tipos de açúcar, com nomes diferentes, porque a indústria é assim, ela é ordinária. Aí eu falei com ela assim, pelo amor de Deus, gente, toma mais isso não, que você é um lixo. Aí ela falou assim, não, meu namorado é... Gente, meu namorado é representante. Aí eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu preciso, como profissional, eu não posso ser omissa, eu preciso falar, isso é um lixo de produto, isso é muito ruim. E você vai acabar ficando... Gente, falei do colágeno na outra live, tá? Na primeira live. Você vai acabar ficando diabética. Então, assim... Não estraga o negócio dele, não. Ou então fala pra ele arrumar uma outra coisa pra vender, muito melhor. Ele falou assim, não, mas ele é nutricionista. Aí ela ainda falou assim, mas ele não sabe que eu tô aqui. Gente, minha cara foi no chão, né? Aí eu falei, desculpa de novo, mas assim, não dá. Esse produto não dá pra usar. Aí expliquei, mostrei, falei, não conta pra ele que eu falei isso não, pra ele não brigar com você. E também não fala que você vê que não, senão ele vai brigar com você e comigo. Mas não toma mais Herbalife, não. Pelo amor de Deus, gente, é prato de comida, vai jantar. Bota lá salada, tomate, cenoura, abobrinha, arroz, feijão, carne. 100 milhões de vezes. Você vai emagrecer comendo comida, não emagrece tomando Herbalife, não. Me fala aí o povo aí que toma Herbalife aí, se emagreceu e continuou magro. Se manteve magro. Duvido, essa menina tava ficando diabética. De tanto tomar Herbalife. Tava meses tomando Herbalife. E não conseguia emagrecer. Aí se desesperou, foi lá no consultório. Eu expliquei pra ela porque que não tava conseguindo emagrecer. Porque tava enchendo a cara de Herbalife. Açúcar puro. Não tinha uma proteína, não tinha um nutriente ali, tá? Combinado, lindezas? Vou deixar salvo. Assistam quem chegou depois. Se tiver mais dúvida, me manda lá no direct. Não tem problema, tá? Gente, não respondo hoje não, porque agora eu vou dormir, que amanhã eu acordo muito cedo. Mas eu respondo, tá? Então, se tiver alguma dúvida que eu não respondi aqui, me manda lá no direct que eu respondo vocês. E esclareço, Beto. Vou pesquisar isso aí, fiquei curiosa. Tá bom? Beijos. Boa noite, obrigada pela presença aí de vocês. Quem não assistiu a primeira live, que eu falei bastante sobre esses outros suplementos, assistam. Depois, se vocês quiserem, faço outra live para falar de outros suplementos. Tô aqui à disposição de vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus, uma noite abençoada. E até semana que vem, gente. Obrigada, beijos.